Muitas vezes ter um imóvel, uma herança de família, pode se tornar uma grande dor de cabeça se você não tem a regularização desses imóveis. Hoje esse é o assunto do Momento Lide e o meu convidado é Pedro Cíceri, da Botan Cíceri Advogados. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, Lu. Muito obrigado pelo convite. Pedro, quando a gente fala de regularização fundiária, regularização imobiliária, essa pode ser uma grande dor de cabeça para as famílias, né? Essa, na verdade, é uma das maiores dores de cabeça, né? Quando você ultrapassa a questão de confrontantes, vizinhos, de metragem de imóvel, muitas vezes, para você regularizar, posso dizer até que a maioria das vezes a gente bate em questões básicas de propriedade e posse daquele imóvel. Quando você perde um ente querido, quando você entra numa disputa de herança, ou um acordo de herança, muitas vezes as famílias no passado acabavam não fazendo esses registros adequados de imóveis, ou eram imóveis que iam sendo incorporados, né, dentro da escrituração, que era uma escrituração de fundo de gaveta, não era uma escrituração que ia para cartório, e isso acaba se tornando um problema que é uma bola de neve para as famílias, né? Perfeito. O brasileiro, ele tem uma característica que eu particularmente adoro, que é uma população de boa fé e uma população muito honesta. Isso faz com que, por muito tempo, não havia uma grande preocupação com a documentação patrimonial, vamos colocar assim. Então, tem muito aquela situação de você ter recebido aquele imóvel que era do teu bisavô, que passou para o teu avô, que passou para o teu pai, e hoje é você quem reside ali com a tua família. E quando a gente puxa a documentação desse imóvel, está lá no nome do bisavô. Tem um caso engraçado do escritório, inclusive, quando a gente puxou a documentação, o bisavô tinha comprado com 2 vacas e 1 porco. Para você ter uma ideia, isso registrado na matrícula. Então você imagina quanto tempo demorou para fazer essa regularização. Não tem como você falar de regularização imobiliária se você não trouxer para dias atuais a real condição do imóvel. Por isso que eu falo de metragem, confrontantes e proprietário. Então, a partir do momento que um cliente entra, ou qualquer pessoa, e fala assim, eu gostaria de saber se esse imóvel está regular, puxa a matrícula e vamos ver quem que é o real proprietário dele. E às vezes isso acaba impactando também não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica. Muitas vezes uma empresa quer fazer uma expansão, quer fazer uma ampliação, quer construir um centro de distribuição próximo e quer comprar o entorno, quer fazer um investimento para ampliar aquela empresa e acaba ficando preso à questão que o imóvel que ele quer comprar não tem essa regularização e acaba impedindo o crescimento de algumas empresas. Vocês acabam atendendo também essa parte de quem quer comprar? É uma realidade do claro, escritório? Inclusive é uma das grandes dos grandes diferenciais. A gente chama de due diligence, inclusive, que é o fato de você fazer realmente uma pesquisa sobre aquele imóvel que está sendo adquirido, puxar todas as certidões dos proprietários para saber se realmente aquele imóvel está apto para aquisição. E o teu apontamento é perfeito. A empresa não é que dificulta, ela não vai crescer. Porque hoje a prefeitura, os municípios, eles exigem a regularização do imóvel para que haja a liberação do alvará de construção. Então você não consegue realmente de forma correta e legal realizar qualquer tipo de construção, implementação ali dentro ou incorporação, se for o caso daquele bem, se você não está com ele regularizado. Então é perfeita essa sua colocação. E essa falta de, hoje, quem tem esses imóveis que estão desregularizados, é até uma forma, muitas vezes, de você conseguir empréstimo, de você aumentar o seu, investir no seu patrimônio, na consolidação e na ampliação do seu patrimônio, se você tiver um imóvel regularizado, porque ele acaba sendo um ativo, uma segurança para você fazer investimentos futuros também, né? Exato. Um imóvel irregular hoje, a gente fala que ele chega a ter um déficit de mercado de 30%. Então vamos colocar uma conta simples, aquele imóvel que vale 100 mil reais, se ele está irregular, em uma negociação a gente chega a apontar 70 mil reais. É uma perda significativa, 30% a menos de um valor de um imóvel. Fora que, por exemplo, hoje se fala muito em holding patrimonial. Quero construir uma holding, quero organizar a minha sucessão, quero deixar a situação mais economicamente barata para fins de tributação de inventário. Você não consegue integralizar este imóvel irregular dentro dessa holding se ela não está devidamente correta. Então, várias situações que impedem mesmo e dificultam qualquer tipo de ato negocial. Quando você fala de instituição financeira, então, as instituições financeiras são indiscutível.
né? Elas nem analisam, vem um não gigantesco dentro do teu formulário e aquele não pode ser financiado, não pode ser objeto de empréstimo, não pode ser absolutamente nada para fins de uma instituição. E o caminho para essa regularização, é um caminho difícil, demorado? Qual que é, em média, o trâmite? Esse é o maior medo de um advogado, né? Duas coisas. Quanto tempo vai levar e quanto vai custar? Exato. Em tempo para fins judiciais no Brasil, é uma coisa difícil de estipular. Por isso que a gente tenta sempre abordar a forma extrajudicial de regularização e apenas no seu impedimento mesmo, na sua negativa, que a gente busca a via judicial para ela. Porque a via judicial a gente sabe que é muito mais morosa, eu posso te falar de 5 anos mais, muitas vezes, para a gente buscar essa regularização. Agora, a via extrajudicial, não. A gente tem uma resposta muito boa do próprio Estado e uma preocupação dos seus cartórios de registros de imóveis e tabelionatos de notas para que eles realmente cresçam e tenham uma maior autonomia nessas regularizações. E eu vou te explicar o porquê. O Estado ele tem muito interesse na regularização. Por quê? Recebe mais imposto. Né? Perfeito. No mínimo IPTU. O imóvel regularizado sabe quem é o proprietário, eu mando o carnê de IPTU para aquela pessoa, ela paga. Por isso que é comum, por exemplo, as prefeituras acabarem abrindo processos de licitação, de regularização de áreas enormes, chegam a ser bairros inteiros, porque ela não tem tributação de IPTU sobre aquela área e uma vez regularizado ela começa a ter essa arrecadação. E a reforma tributária ela também vai impactar nessa questão de patrimônio. Como que tempo vai ser isso para a gente conseguir mensurar quem ainda pode correr para regularizar antes de virar uma dor de cabeça ainda maior para as famílias? Né? Exato. A reforma tributária ainda é um jogo que está sendo jogado, vamos colocar assim, né? Não teve a sua finalização, o árbitro ainda não virou e falou jogo encerrado, este é o placar. Então a gente parte muito daquilo que vem sendo construído e discutindo. Mas hoje, voltando ao ITB e o ITCMD, ele tem uma alíquota de 4% a 8% no Estado Federativo Brasileiro. Aqui no Estado do Paraná nós somos 4% de ITCMD. ITCMD é o imposto recorrente sobre patrimônio imobiliário. ITCMD é o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Causa-mortes é herança e doação é doação. Mas a título dele como exemplo, hoje ele é 4%, podendo ser 8%. Com a reforma ele vai ser progressivo, ou seja, quanto maior for o valor do bem, maior será a alíquota incidente sobre aquilo, podendo chegar a 20%. Então, se você tem um imóvel pendente de inventariar, por exemplo, hoje você paga 4%. Se vem a reforma tributária, cria-se uma discussão se vai ser cobrado 4% ou, dependendo do valor, 20%. E você pensa se é aplicado 20%, você está pagando 16% a mais sobre esse imóvel. Naquele exemplo que eu dei, vamos colocar um imóvel de R$1 milhão. Que você ia pagar R$40 mil de ITCMD, você vai pagar R$200 mil. Então é realmente um sinal vermelho que eu falo para os clientes e para todas as pessoas que eu posso dizer que se você está nessa condição, se movimente para fazer a regularização quanto antes. Vai trabalhar muito nos próximos meses, Se Deus quiser. Obrigada, Pedro. Imagina. Conversei com Pedro Cíceri, ele que é especialista em regularização tributária. Na próxima semana, mais um conteúdo estratégico para o seu negócio aqui no Momento Lead. Até lá!